Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Shoaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do Despachados, o nosso podcast que fala sobre direito sem juridiquês. Nós começamos o ano com uma grande novidade, como vocês podem ver agora nós somos videocast, temos imagem, então para quem não nos conhecia, aqui a nossa imagem, muito prazer, estou aqui muito bem acompanhada dos nossos advogados, Marcos Paiva, Samir Shoaib, sejam bem-vindos. Obrigado, Karen, eu sou o Paiva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mostrando. Ele é o Samir e o nosso terceiro integrante que está ausente, infelizmente, Roberto Justo não pôde estar com a gente, né, Samir? Ele teve uns procedimentos que ele fez quando ele soube que era vídeo, mas realmente ainda ficou algumas sequelas. Então, imaginamos que na próxima ele estará. Procedimentos estéticos não ficaram bons a tempo da nossa estreia aqui do videocast. O Botox não ficou bom. Brincadeiras à parte, esse é o clima do nosso podcast sempre, a gente sempre brinca muito um com o outro. Hoje nós temos aqui nessa edição uma convidada especial, doutora Merces da Silva Nunes. Muito prazer, um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu, Karen, um prazer enorme aqui conviver com o Paiva, conviver com o Shoaib. E vamos agora para um episódio do Despachados. Né? Exatamente, muito legal. Bom, a doutora Merces é sócia do Silva Nunes Advogados e especialista em direito de família e sucessões. E hoje nós vamos falar sobre herança digital, um tema bem interessante. E aí vamos começar o nosso bate-papo aqui. São perguntas soltas, é mais uma conversa mesmo. Se prepare para as brincadeiras dos nossos integrantes, tá? A gente vai pegar leve, a gente pega leve. Ficaremos leve. Bom, Merces, a herança digital já é reconhecida legalmente no Brasil ou ainda há um vácuo jurídico nesse tema? Nós ainda não temos um reconhecimento legal, oficial, nem do Código Civil, sobre a forma que deve ser direcionada a herança digital. O que nós temos agora na reforma do Código Civil, há um capítulo todo destinado ao patrimônio digital, onde se inclui essa herança digital, que nós vamos ter que agora encontrar mecanismos e formas de direcionar do melhor modo possível. Correr atrás para dar conta dessa demanda, sim, né? Porque sim. imagino que esteja crescendo assim numa velocidade máxima. O questionamento já tem sido grande no judiciário, porque, Karen, a gente, na verdade, foi atropelado pela tecnologia. Então, nós não percebemos que a tecnologia entrou na nossa vida de um modo irreversível. Então, hoje nós temos, de verdade, duas vidas. Nós temos a física, a presença, e nós temos um mundo digital, onde nós atuamos, trabalhamos e formamos o nosso patrimônio. Então, as dúvidas são grandes, não é? Os questionamentos mais ainda, e nós temos que aprender a conviver com isso e encontrar soluções. Sim. Sem dúvida. Bom, Merces, muito obrigado, prazer para a gente te receber aqui. E quando a gente fala em herança digital, uma dúvida que eu acho que as pessoas têm é com relação a testamentos. Então, a pessoa está acostumada a fazer um testamento em que ele destina a sua parte disponível, seus bens, para um fulano, ciclano, deixa lá algumas disposições de última vontade. Mas essa parte digital, uma dúvida que já me perguntaram, seria: eu faço um testamento digital separadamente do testamento normal, que já tenho? Eu devo fazer um novo testamento incluindo esse acervo digital? Qual que é a recomendação, sua opinião nesse caso? Bom, primeiro as pessoas precisam ter a necessidade e a descoberta de que elas precisam destinar esse patrimônio digital. Porque se elas nada disserem a respeito, quem é que fica com esse acervo digital, a complicação para os herdeiros vai ser bastante significativa. Então, para quem já tem testamento e quer incluir as disposições de última vontade em relação ao seu patrimônio digital, as suas contas de e-mail, as suas contas de YouTube, as suas contas todas de redes sociais, ela pode aditar, fazer um novo testamento e incluir isso. Ou ela pode fazer um testamento digital. Hoje nós temos no cartório, aliás, é uma herança da pandemia, o e-notariado, que você faz digitalmente tudo o que você precisar em termos de escritura pública. E o testamento digital pode ser feito desse modo também.
dependendo se nós estamos falando do comum dos mortais, né? Pessoas que não têm esse reconhecimento público, não são famosas nem nada, até o fato dela colocar isso de uma forma escrita, dizendo o que ela quer que aconteça com as contas dela de e-mail, com as contas de redes sociais, é válido também. Então, nós vamos ter agora a reforma do Código Civil. E foi incluído no Código Civil o patrimônio digital. O que acontece com a vida da gente? Se a pessoa nada disser, né, por meio de um testamento ou por meio de uma declaração em que ela valida essa disposição para os herdeiros, os seus herdeiros não vão ter acesso a essas contas que estão classificadas, assim, de uma forma mais natural, como relacionados à própria existência. E por que não vão ter acesso? Porque isso está guardado pela privacidade. É um direito à intimidade que não se admite violação. Então, para quem quer que seus herdeiros tenham acesso a isso, para quem quer compartilhar esta herança digital, o testamento é necessário. Só complementando o Samir, quer dizer, não há necessidade de você fazer um testamento digital em função do acervo digital. Você pode fazer um testamento escrito, né? Agora, só para o ouvinte entender direitinho, agora o ouvinte e quem nos assiste, né? Nos vê. A audiência. A audiência, né? O que é o acervo digital? O que a pessoa pode ter que é considerado como um acervo digital que ela pode deixar para alguém? Ou também, que é outra pergunta, ela não quer deixar para ninguém, por exemplo, né? Mas vamos falar primeiro do acervo digital, Mercedes. Então, vamos dar um passo para trás. Um passo para trás. O que é herança? Né? Então, isso, ótimo. Até nós chegarmos nesse avanço tecnológico que nós temos hoje, herança era o conjunto de bens e direitos, continua sendo, mas ele era muito mais físico. Né? Os imóveis que eu tenho, o patrimônio que eu formei. Então, tudo isso, a lei, o Código Civil já estabelece que isto vai direto para os herdeiros, exceto se eu fizer uma disposição diferenciada em relação à parte disponível, que eu posso mexer, mas isso vai para os meus herdeiros. Né? Então, com o avanço da tecnologia, nós passamos a ter essa vida, não vou chamar de uma vida dupla, mas é exatamente isso que acontece. Nós temos esta vida material, presencial, física, e nós temos o mundo digital, onde nós atuamos também. Nós trabalhamos por meio do mundo digital, todo ele. Então, ninguém imagina, pelo menos eu penso, as pessoas que tiveram acesso à internet, ninguém imagina a vida sem essa tecnologia. O WhatsApp, por exemplo, a forma mais comum de trabalho hoje, é por meio das mensagens do WhatsApp. Então, o acervo digital que nós vamos formando, ele é decorrente da nossa atuação na vida. É tudo que nós produzimos neste mundo virtual. Então, o que é este acervo? São as minhas contas todas de e-mail, são as contas em redes sociais, são ativos que eu tenho com valoração patrimonial, por exemplo, se eu tiver investimentos digitais, se eu tiver criptomoedas, se eu tiver bens todos que eu possa caracterizar como um valor patrimonial. Então, eu tenho bens de duas naturezas. Eu tenho bens que são considerados personalíssimos, que são intrínsecos à minha vida. É tudo que eu mando, tudo que eu faço em termos das minhas mensagens, das minhas anotações, e que eu coloco isso no mundo virtual. Isso está numa plataforma e está protegido por um sigilo e pela privacidade. E eu tenho bens aos quais a lei atribui um valor econômico, patrimonial, ou seja, que eu consigo fazer dinheiro com Caso isso. das criptomoedas, Caso por exemplo. das criptomoedas, caso das contas de investimento, caso das contas digitais. Então, tudo isso compõe a minha herança digital. Eu tenho patrimônio físico e tenho um patrimônio digital. É sobre isso que a gente está tratando. Estamos falando. Exatamente. E que esses dados que ficam ali armazenados na nuvem, que, ao meu ver, podem ser personalíssimos, certo? Sim. O que acontece com esses dados quando a pessoa falece? Nós não temos ainda uma disposição do destino disso. As plataformas como Facebook, Instagram, quando você entra e acessa a plataforma, você concorda que eles vão ficar com isso, ou esta conta será excluída se você não tiver descendentes, se você não tiver herdeiros, não tiver quem receba o teu patrimônio. Então, esses dados todos não têm um tratamento ainda específico da legislação. O que é que nós vamos fazer com ele?
a reforma do Código Civil traz agora essa destinação. Então, o que é importante a audiência saber? A audiência precisa saber que, se for aprovada essa reforma do Código Civil, nós temos este acervo patrimonial digital, ao qual nós atribuímos um valor, né? Ele é negociável, e esses bens vão ser transmitidos automaticamente para os nossos herdeiros. O patrimônio digital de natureza personalíssima só será transmitido aos nossos herdeiros se nós fizermos um testamento, uma declaração, que ainda na palavra antiga, né, de codicilo, de codicilo, porque são bens de pequena monta, né? Eu posso transmitir, eu não preciso da formalidade, do rigor do testamento. Então, esses bens só serão transmitidos aos meus herdeiros se eu assim dispuser. De que forma eu disponho? Por meio de testamento ou por meio de uma declaração. Eu não preciso fazer algo tão formal se isto não tiver um valor patrimonial. Eu apenas permito que os meus herdeiros tenham acesso a isso. E é uma coisa muito simples. A legislação, se for aprovada, que vai passar, só permite a transmissão se eu fiz essa disposição de vontade. Mas pensa, olha que situação, às vezes, complicada. Às vezes você está na sua conta de e-mail, você fez um contrato e você fez algum ajuste naquele contrato e isso está apenas no e-mail. Se os seus herdeiros não têm acesso ao e-mail, você nem sabe que isso foi feito. Então, o Código Civil está permitindo, se aprovado for, que ou por meio de testamento, lato sensu, vamos chamar assim, ou por meio de ordem judicial, os nossos herdeiros tenham acesso a essas informações consideradas, não digo sigilosas, mas pessoais no talvez contexto, a pessoa não queira dividir isso após. Não queira compartilhar, por Sim. alguma questão, né? Às vezes, talvez, nem sempre em relação a ela, mas em relação a terceiros, com quem as trocas de mensagem aconteceram, exposição de terceiros. Então, depende muito do que a pessoa quer fazer com este acervo digital. Ela pode, inclusive, em testamento ou em codicílio, dizer que ela não quer que ninguém tenha acesso a isso. Perfeitamente. Aí é o inverso. Pode. Se ela nada disser... Viu, pai? Não esquece de colocar daqui a pouco trechinho. o troco vem daqui a pouco. Se a pessoa nada disser e a legislação for aprovada como consta do relatório final, os herdeiros não vão ter acesso a essas informações pessoais. Mas ela pode reforçar isto, dizendo, eu não quero. Então, o testamento tanto vale para validar, para permitir o acesso, quanto para proibir. Sim. E aí pode ser que dê um conflito, né? Como você colocou, né, Mercy? Quer dizer, a família pode entender, ou seja, a pessoa que faleceu não deixou disposição nenhuma, então, teoricamente, não é para disponibilizar para ninguém, que é a regra geral. Mas a família está entendendo que talvez tenha alguma informação ali que ela precisa por algum motivo. Quer dizer, ela vai entrar na justiça e pedir uma ordem judicial para abrir o WhatsApp do falecido, né? Vão ter provavelmente as informações que ela busca, mas vão ter outras informações lá que ele, teoricamente, não queria que a pessoa visse. Que alguém visse. Então, é um conflito que a solução é complicada. Disso, né? Eu, particularmente, ainda considero essa solução bem distante. Por quê? Porque, tecnologicamente, você não consegue separar o joio do trigo. Sim. Eu busco uma informação específica que eu vou ter que pesquisar para saber onde é que está. E nisso, nós estamos passando os olhos e tomando conhecimento de outras informações. Eu, sinceramente... Você está sentindo que os dois estão um pouco preocupados, eu acho. Eles se olham, eles dão risada. É para os nossos ouvintes, né? Que eles precisam saber dessa informação. Talvez uma solução... Tá vendo como que é? Seja colocar um perito. Um perito tem que olhar tudo e ver... Mas ainda assim você tem um terceiro tomando conhecimento. Tem um terceiro tomando conhecimento. Eu acho que é uma solução, assim... que está muito longe, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje. Pode ser que com o avanço da inteligência artificial, que está extrapolando tudo que nós imaginávamos, né, e pensávamos e conhecemos sobre isso, talvez ela consiga, exista lá uma programação lá na frente para conseguir separar e localizar especificamente. Específicas. Isso. Agora, isso, com critérios, dados.
E, doutora Merces, há diferenças no tratamento legal da herança digital entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? A empresa e a pessoa física, por exemplo? A gente está falando de herança em termos de abertura de sucessão, né? Então, só a pessoa natural falece, né? E quando ela falece, cessa, inclusive, a personalidade dela. Uma empresa é uma entidade que tem a sua privacidade respeitada, tem as suas informações sigilosas que devem ser preservadas. Agora, Mas aí acho que até para complementar o que a Karen, não sei se era isso, Karen, mas você, por exemplo, você tem um e-mail corporativo que teoricamente seria da empresa, né? Uhum. E até o WhatsApp corporativo, hoje em dia você tem um WhatsApp corporativo, né? E aí o conflito é maior ainda. Quer dizer... É que quando você tem, vamos dizer, faleceu o fundador da empresa, né? Nós continuamos falando no âmbito da pessoa jurídica. Os herdeiros podem ter acesso àquela participação societária dele na empresa, mas só se algum dos herdeiros assumir algum posto de direção, ele ocupa esse espaço de acesso. Do contrário, não. Você pode ter uma disposição contratual que os herdeiros não entram na empresa, por exemplo. Motivo. Né? Então, o que é da empresa está no contexto do patrimônio imaterial da empresa, ela está no intangível da empresa. Então, as contas que a empresa usa para fazer a divulgação da sua atividade, tudo isso é o acervo digital da empresa, mas ele não está nesta mesma categoria de acervo digital dos sucessores da pessoa natural. Então, a empresa, ela é passada como um todo, uma entidade. Não poderá ser objeto de um testamento de alguém o e-mail corporativo. Não. Aí, Samira, a solução é essa. A solução começa a usar só o e-mail e-mail porque pela distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica, então é a entidade que é proprietária daquele acervo digital e ela continua sendo, apesar de quantos passarem e falecerem no caminho. Isso não muda. Ou seja, o e-mail corporativo é da empresa. É da empresa. Sim. Tem acesso. E o WhatsApp corporativo também. Sim. Pode acessar. Sim, mas ele acessa na condição de algum cargo dentro da empresa. Claro. Jamais como um herdeiro. Meu pai faleceu, ele tinha uma empresa. Aí eu, no lugar dele, vou entrar. Não vai. Não vai. Isso. O herdeiro tem limitações. Ele recebe participação societária e se ele for exercer algum cargo de diretoria, ele vai ter o acesso natural como outro que não fosse herdeiro teria. Não é porque ele é herdeiro que ele tem o acesso. Não, é porque ele vai ocupar um cargo lá que ele pode ter esse acesso e ainda assim dependendo da governança da empresa. Né? Pode ser que não tenha acesso. Né? Pode ser que isso seja de acesso restrito. Não sei. Agora, Merces, se o justo morrer, a gente pode. Merces, uma questão... Vocês são sócios, sim. Sócios, é verdade. Mas vocês já estão hoje. É verdade. Mestre, uma questão prática. Não precisa matar o justo. Não precisamos matar o justo. Uma questão prática, até para o pessoal entender. Uma pessoa falece, não dispôs nada em testamentos, etc. Como é que o herdeiro pode saber quais acervos digitais a pessoa tinha? Quer dizer, ela vai ter que notificar as plataformas? Como é que ela... ele disse que ele tinha conta no LinkedIn, ele tinha conta no Instagram. Até porque, complementando, né, essa questão, quando você tenta ter acesso ocorreu algum problema na sua rede social, você manda uma mensagem, né? As pessoas não assim, ninguém responde, ou leva muito tempo para que alguém responda. Então, assim, teve um problema no LinkedIn, ou você quer saber quem que vai dar esse suporte? Hoje, quem que vai dar essa resposta? Hoje, o Conselho Nacional de Justiça ampliou, na verdade, a competência do inventariante. Né? Então, vamos dizer, o inventariante é quem conduz o inventário, seja o inventário por meio extrajudicial ou por meio judicial. Então, é dele, na verdade, esta competência para fazer esta busca. Se ele, isso vai ser até mais facilitado se o inventário for judicial na contramão do que nós estamos vivendo hoje. Né? Que hoje o estímulo todo é para que seja extrajudicial, porque é muito mais rápido. Mas eu não acredito de verdade que as plataformas reconheçam uma certidão do inventariante expedida pelo cartório de notas, que é por onde se processa o inventário, para dizer, olha, aqui existe esse CPF, eu gostaria, na qualidade de inventariante, que me fosse dada essa informação para saber se o fulano tinha alguma conta aqui.
Ou contas. Ou pode ter mais de contas, uma conta. sim, né? pode ser. É pouco provável que isso aconteça. Se este inventário que está tramitando pelo cartório não surtir este efeito, esta certidão expedida, então ela pode entrar na justiça para fazer uma notificação judicial para as plataformas para ter este acesso, esta informação. Que apesar de se tratar de uma informação sigilosa, ela não está atendendo o conteúdo da informação, ela quer apenas saber. E a partir da resposta da plataforma, ela vai ver que providência ela vai tomar. Se ela vai precisar de acesso, se não vai precisar, e aí sim você tem desdobramentos de processo judicial, porque só a ordem judicial te permite entrar, caso não tenha sido feita alguma disposição autorizando. Uma questão interessante são as criptomoedas, que aí tem valor financeiro mesmo. A gente sabe que não há uma instituição que tenha essas senhas, isso tudo é recuperável. Então, assim, existe até hoje, isso talvez venha a ser regulado, o risco de se perder esse ativo se, por exemplo, não tiver a senha de acesso. Nós já vimos um caso até bastante significativo em termos de criptomoeda. Exatamente. Então, assim, a dúvida a recomendação para esses casos é que realmente isso esteja em algum lugar escrito, a pessoa vai ter que confiar em alguém ou fazer um testamento ou um codicilo ou deixar por escrito com alguém de confiança. Eu já até vi a pessoa falar assim, não, deixa metade da senha com um pai, vai metade da senha com o justo, por exemplo, para ter a segurança que isso vai para os herdeiros. Enfim, como que você vê isso? Eu penso que o mais prudente seria que aquele que faz o investimento em criptomoedas compartilhasse com pessoas da sua confiança qual é a senha de acesso, qual é a plataforma por meio da qual ele está operando e deixasse isso registrado. Porque se ele não fizer isto, a chance de se perder este ativo é muito grande mesmo. Então, se ele não quer deixar metade com o pai, metade com o justo, metade com você, ele pode abrir um arquivo digital no próprio computador dele, né, e deixar esta senha ali. Ele faz um arquivo específico para... E tem que dar a senha de acesso ao computador. Tem que dar a senha para alguém. Metade para o pai, metade para o justo. Isso, mas dar a... Você vê que o Samir colocou metade para o pai e para o justo. Ele não comentou, falou da mulher dele. Da mulher dele ele não comentou. Ele nem precisa, não. Mas é mais porque fácil. É empresarial, pai. Olha, se fosse no passado, como é que a pessoa poderia se certificar de que isso estaria bastante seguro? Ela deixaria num cofre no banco. Este tempo acabou. Né? Hoje nós estamos falando de um mundo digital, de verdade, em que as pessoas interagem dia e noite. Então, não é mais possível agir olhando para presente e futuro com uma cabeça do passado. Isso não funciona. Então, se o mundo da gente é digital, nós também temos que deixar de ser analógico e sermos digitais. Então, nós vamos ter que agir assim, deixa metade com você, deixa metade com o Paiva, porque sem isto, eu particularmente penso que essa é irrecuperável. É um risco irrecuperável. É irrecuperável. Risco gigante. E a jurisprudência, ela já tem se adaptado, como você mesmo colocou, para dar conta dessa demanda e dessas questões envolvendo a herança digital. Agora, a gente ainda está muito atrasado, vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai conseguir acompanhar essa velocidade da inteligência artificial, tudo que está surgindo? Porque eles andam numa velocidade completamente diferente do resto, né, das coisas. Karen, eu diria para você que isso de fato é um pesadelo. Porque o direito, além de ser lento, o direito corre atrás de regulamentar tudo aquilo que a gente vai fazendo. Então, só que isso em termos de inteligência artificial, em termos de tecnologia, é um abismo. Não tem como competir com esse ritmo, né? Não, o ritmo é completamente alucinante. É só se você imaginar o que as fintechs fizeram com a vida financeira. Ninguém imagina hoje voltar e ter que emitir um cheque, sabe? Ir ao banco. Não, esquece, isso não existe mais. Abrir conta em meia hora. Não dá. Conta, né? Então, o que nós temos? A jurisprudência, assim como nós, quer dizer, o tribunal e os juízes são pessoas. Né? Então, eles também têm ritmos de trabalho, também têm as suas limitações. O que eu imagino é que o judiciário vai ter que trabalhar com varas especializadas nesta matéria. Assim como nós temos justiça do trabalho, temos vara da infância e juventude,
nós vamos ter várias digitais para lidar com este Com mundo assuntos digital e digitais. com as consequências que esse mundo produz. Sim. Então, hoje, a jurisprudência, os casos que chegam aos tribunais, os tribunais têm que lidar com a falta de legislação, que nós não temos isso, Uhum. tem que trabalhar com conceitos antigos e atuais, né, em termos de mundo físico. O que é herança? Como é que você transmite a herança? Quando o herdeiro tem direito à herança? Na data do falecimento. Ele a herança tem que estar disponível para ele. Então, o que os juízes estão fazendo? Trabalhando com esses conceitos que regraram a nossa vida até hoje, ainda, e tentando dar a isso uma roupa digital, né, para fazer esta liga, porque nós não Sim. temos. Então, as decisões estão sendo, assim, eu diria quase que desenhadas, não no mau sentido da palavra, não é isso, mas elas são esculpidas, porque elas têm que juntar esses dois universos, Claro. que não são opostos, mas estão longe de estar colados, Uhum. né? É isso. E acho que o grande conflito dessa discussão toda, Mestres, quando você fala de lei de dados e você fala da possível herança dos dados da pessoa, né? Uhum. Porque a lei de dados fala o quê? Que o dado é daquela pessoa. Sim. É pessoal, é um direito da pessoa, né? E aí você lida com um herdeiro acessando os dados que era daquela pessoa, né? Acho que esse é o grande conflito que precisa ser resolvido em algum momento, né? Sim, e assim, o que nós estamos vendo, pelo menos acompanhando em termos da reforma do Código Civil, é uma preocupação, talvez até justa, em relação à violação desses dados. Só que se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida dos dados da pessoa natural. Ela não cuida dos dados do falecido. A vida se encerra com a morte da pessoa natural. E esta vida de proteção dela também nesse mesmo sentido. Então, há uma distinção que nós precisamos fazer. Que privacidade é essa que nós estamos tentando resguardar? Porque não é da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela nada diz sobre o falecido. Ela diz sobre a pessoa viva, a pessoa natural, cuja personalidade se encerra com o falecimento. Então, nós temos que buscar outras proteções. Exato. Então, os direitos fundamentais da nossa Constituição, os direitos de personalidade, que são direitos inerentes à existência. Então, são esses dados que têm que ser protegidos e eles, à medida da necessidade ou da autorização judicial, vão ser compartilhados com os herdeiros. Não tenho Porque dúvida. me parece que enquanto não houver um regramento disso, vai valer a regra da plataforma também, né? O Google pode ter um entendimento, o Facebook pode ter outro, e acho que tem, inclusive, diferentes hoje, mas acho que é fundamental que haja um regramento legal para que a regra seja única. Exatamente. Não vai Senão- virar uma confusão, né? Não, e fica à mercê da regra da plataforma. E quantas pessoas também pensam nisso? Né? Vamos combinar? Você vai pensar num imóvel, você vai pensar numa Não empresa, vai você vai pensar nas suas redes muito sociais. novo, é muito novo. É tudo muito novo. Então, Daí como é que a pessoa. da importância do trabalho de vocês, né? Exatamente. A maioria vai estar ali com os dados, né? É uma novidade isso, mas, por exemplo, pega uma pessoa muito famosa aí, sei lá, o Neymar, o Taylor. Você daqui 2 meses, por exemplo, depois do agora videocast. com esse vídeo Paiva. Mas assim, se essa pessoa que tem milhões e milhões de seguidores, isso tem um valor que eu nem sei como valorar isso, mas tem valor. Com certeza. Mas os herdeiros vão conseguir manter essa valoração depois que a pessoa morrer? São dúvidas que ficam, né? Ainda é difícil de mensurar. Eu acho que está tudo muito novo, né? A gente está tateando, as opiniões são muito divergentes. Parte da doutrina, por exemplo, dos juristas entendem que a herança é um todo, né? Que não há distinção, inclusive entre bens físicos, patrimônio físico e patrimônio digital. O herdeiro teria direito de receber tudo. Do outro lado, outros sustentam que o acervo digital não pode ser compartilhado em razão dessa questão da proteção da privacidade e da inviolabilidade da intimidade da pessoa. Então, são opostos, eles não se conciliam. Uma outra situação é todo o acervo patrimonial digital que tem cunho econômico, como a conta do Neymar, por exemplo,
ele veicula muita publicidade, ele ganha dinheiro com aquela conta. Então, o Código Civil, nessa reforma, diz que é transmitido aos seus herdeiros. E eu acho que ali na frente nós vamos ter uma questão do problema com o entendimento da plataforma. E a plataforma te permite excluir a conta ou criar um memorial para o falecido. Ela não te permite operar como se vivo fosse. Né? Então, até isso, as plataformas... Que bom, né? Porque também deve ter gente que pode Então, querer... mas, por exemplo, nós vamos ter um problema ali na frente, e isso é uma situação que já acontece com a questão da inteligência artificial. Você tem o seu acervo, eu morri. Vamos supor que eu fosse uma pessoa famosa. Eu tenho o meu acervo, meus herdeiros receberam isso. Ali na frente, anos depois, a inteligência artificial me recria e cria um novo mundo a partir dos dados que ela armazenou. Sim, pode acontecer. E isto é uma herança? Eu não sei se isso é uma herança. Os herdeiros têm direito aos frutos que esta nova vida gerada pela inteligência artificial. São questionamentos. É o seu avatar. Que nós não pensávamos, mas que agora a gente tem que pensar. É a nossa voz igual, é a nossa imagem, é tudo igual. É como se você realmente estivesse ali presente. Exatamente. Né? Então, mas isso, a gente já está trabalhando com hologramas. Então, ali na frente, nós vamos ser projeções de nós mesmos. Então, é um mundo novo, de verdade. Não sei se é um admirável um pouco assustador novo, também, né, doutora Messes? É bastante. E assim, nós vamos ter que pensar até de que forma nós vamos ter que lidar com essas milhões de variáveis que nós vamos nos defrontar decorrentes do avanço da inteligência artificial. Porque uma coisa é você lidar com esse mundo de hoje, é estanque, nós estamos aqui. O desdobramento disso é inimaginável. E é disso que nós estamos falando, porque a cada minuto, não é nem a cada dia, a cada minuto nós temos evoluções. Sim, eles vão da se tecnologia. Hoje você ainda consegue notar quando tá fora, tem aquele fora de sync, né? Você vê que a pessoa está mexendo a boca e tá diferente do áudio. Sim. Mas com certeza eles vão chegar na perfeição. Sim, né? Eu não e tenho isso dúvida. É assustador, porque hoje você ainda mostra, não, mas olha, tá vendo que tá... Por exemplo, eu tenho um filósofo que nós entrevistamos sempre, que é o Marcelo Cortella, que você deve conhecer. Sim. E ele, diariamente, a equipe dele tem que derrubar e brigar com as plataformas porque colocam a voz dele em coisas que ele não disse. Pois mas ninguém percebeu aqui que é um holograma que está aqui do meu lado. Ninguém percebeu. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, que é famoso. Mas, Karen, isso nós também já estamos vivendo com os golpes de celular. Claro. Que a inteligência artificial capta a tua voz, transforma isso e manda para todos os seus contatos. Não precisa nem ir tão longe. Né? Os golpes todos digitais que nós estamos vivendo, esse é um deles. E é bastante comum, e você acredita. A voz que fala com você é a voz do seu parente. Da pessoa. E você acredita. Então, é um mundo completamente novo que nós não temos a menor ideia. Eu digo... Claro, estou falando do ponto de vista jurídico, né? Nós não temos a menor ideia do volume de conflitos e de situações que nós vamos enfrentar com esse avanço da tecnologia. Hoje nós estamos cuidando da herança digital e ela em si já é um universo. Olha quantos questionamentos e desdobramentos nós conseguimos fazer com um ponto, um aspecto. Um ponto. Mesmo porque é difícil mensurar o valor desse patrimônio, ou seja, até num testamento que eu quero deixar minha parte disponível para alguém, se eu deixar, por exemplo, a posição em criptomoedas, hoje pode ser pequena, mas pode ser que valorize de uma forma que já ultrapasse a minha parcela disponível. Sim. Quer dizer, é muito difícil, tem muita novidade aí que a gente vai ter que... Já existem agora, algumas empresas que estão entrando no mercado para avaliar esses ativos digitais. Né? Então, elas, com certeza, elas vão entrar aqui no Brasil também, mas elas vão dizer com parâmetros, com critérios próprios de avaliação, público, seguidores e tudo, quanto é que vale aquela conta. Porque isso nós estamos pensando só do ponto de vista do herdeiro. Mas e o fisco? O fisco também vai querer. Sim, claro. Né? Então, pensa, qual é o valor de uma conta digital para efeitos de TCMD? Exato. Né? Boa pergunta. Não é? Belo ponto. E vou te dizer mais, com a reforma tributária, os estados vão precisar aumentar suas receitas, porque nos nossos ICMS ele terá outro destino. Mas eu estou falando porque isto será uma realidade.
Por que eu estou te dizendo isso? Porque em inventário comum, quando você está transmitindo um bem imóvel, o fisco já quer a valor de mercado. Por que ele não vai querer o valor patrimonial de uma conta Bom, digital? a regra geral é valor de mercado. Essa Sim. é a regra geral. Né? Então, Como mas valorar isso, né? Exato. esse É, o problema. a diferença é que quando você tem um valor de mercado, você consegue estabelecer um parâmetro para isso. Então, esse acervo digital vai dar muita dor de cabeça para os herdeiros, para os advogados, para os tribunais, como um todo, mas também do ponto de vista econômico. Qual é a base de cálculo? Ou Exato. seja, qual Não, é muito para interessante. fazer? Interessante. Teoricamente, Muito né, interessante. essa conta não tem mercado, né? Eu vou comprar, ninguém vai comprar a conta do Instagram do Paiva. Não tem valor de mercado, isso não é mais assim. Talvez algumas pessoas Não, mas é tenham. que se tem muito seguidor, Sim, se a pessoa tem, teoricamente, sei lá, 10, a 15 Karen- milhões. você vai pegar o de seguidor, Karen com milhares de seguidores. milhões. Milhões, não. Na verdade, assim, vamos supor que os herdeiros da Karen fiquem com a conta dela, que se passe pelas discussões com a plataforma e essa conta possa continuar a ser operando. De que milhões de formas a família, os herdeiros, podem continuar explorando a imagem dela para fazer dinheiro? Muitas. Também acho. Ela também pode não ter um valor em si hoje, mas a exploração daquilo, Vai da render, imagem, de é. tudo. Pensa, por exemplo, qualquer gigante da música, qualquer artista famoso, que os seus herdeiros continuem. E ainda com o avanço da inteligência artificial, que permita a criação desse avatar e aquilo continue vivo. É surreal, é sério. Esse debate só está começando. Tem muita, E vocês tem vão ter muita muito coisa aí. trabalho ainda. Está começando. Mas tudo isso são situações, hoje, assim, em conjecturas. Mas já isto é uma realidade virtual. Então, quem nunca pensou, agora está que programando, começar. né? Você tem que colocar isso também. Eu esses bens acho também. importante, a gente, quando está fazendo testamento para cliente, por exemplo, isso é uma questão que a gente já pergunta. O que você quer fazer? E com certeza, eu acho que poucas pessoas pensam nisso. Muito Né? Se o poucas. advogado não colocar Muito isso, poucas. né, na hora do testamento, a pessoa vai passar batido. Eu diria, Por Karen, isso, que elas não nesse- pensam, porque eles se surpreendem quando nós perguntamos. O que vocês Eu imagino. que destino vocês querem dar para isso? Quem vai ser? Vai ter um sucessor? Você quer compartilhar? Não quer compartilhar? E vou dizer que, da mesma forma como é difícil fazer um planejamento sucessório, porque poucas pessoas querem se imaginar partindo, poucas pessoas querem compartilhar suas informações. Não é só o Exato, Com justo. certeza. Não é só o justo. Não são só os três, né? Não, Não, justo. muitas pessoas não querem compartilhar Eu informações. já coloquei, porque pela troca de olhares, a gente, né, não vale falar só do justo, tem que colocar os dois Minha nesse... vida é um livro aberto, problema zero. Mas é Bom, isso. doutora Mércia da Silva Nunes, foi muito bom conhecê-la aqui, debater sobre esse tema que está só começando. A gente vai ver isso crescer muito, com certeza. Vocês ainda terão muito trabalho nesse sentido. Sim, bastante. Né? Marcos, Muito obrigado, muito Mércia. obrigada. Nós, Muito nosso bom. avatar, talvez vai ter que trabalhar mais que a gente. Viu, Paiva? Isso é uma boa. Agora, isso é uma quando boa. vocês faltarem, de repente eu vou trazer um avatar. Vamos fazer, a gente põe um holograma aqui. A gente vai fazer, a gente vai solicitar E isso para a cultura. Vamos pensar FM. nisso. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Olha, obrigada, Karen. Muito obrigada obrigada, do viu? convite. Obrigada Obrigado. Muito por obrigado, saber. Márcia, foi um prazer. Não, o prazer foi meu, que vocês são ótimos. Ah, Eu gostei bom, demais. Obrigada. Demais. Bom, Obrigado. tchau, Samir Schwaib. Tchau, Marcos Paiva. Até o Até próximo logo. Até o episódio. próximo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada.